dia, gente. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula, uma revisão, na verdade. Que Deus nos abençoe aí nessa semana que se inicia hoje. E vamos para a aula. Abram o livro de vocês aí na página 112 e faremos a revisão aqui dessas frações equivalentes, certo? Ok, acompanha a leitura aí, ó. O professor Antônio pediu aos alunos do quinto ano que encontrassem frações equivalentes a 1/2. Depois de muito pensar, os alunos tiveram a seguinte ideia. Lúcia apresentou a fração 1/2 com a metade de um quadrado, certo? 1/2 realmente é a metade de um quadrado, certo? Porque está dividido em duas partes e uma parte está pintada de verde. Então, esse quadrado aqui representa a fração 1/2. A partir da representação de Lúcia, seus amigos copiaram o mesmo quadrado com a metade pintada e em seguida traçaram linhas verticais para obter frações equivalentes. Observe como seus amigos Juca e Bia fizeram as suas frações. A Bia dividiu o quadradinho dela aqui em 6 partes, observam, 6 partes. E das 6 partes ela pintou 3, ou seja, ela formou a fração aqui, ó, 3/6 com o quadradinho dela, que é equivalente a 1/2, certo? Por quê? Porque ela dividiu em 6 partes, só que ela pintou 3, ou seja, ela pintou a metade do quadrado. Da mesma forma que Lúcia pintou a metade, certo? Só que ela só dividiu em 2 partes. Já a Bia dividiu em 6 partes, só que as duas pintaram a metade do quadrado, beleza? Então, são frações iguais, ó, 1/2 e 3/6 são frações iguais, equivalentes, né? Equivalente significa igual, só que com valores diferentes, beleza? Mas representam a mesma quantidade do inteiro, certo? O Juca dividiu o quadradinho dele em 4 partes e pintou 2 de verde, ou seja, também pintou a metade. Então, chegamos à conclusão que 1/2, 2/4 e 3/6 são frações equivalentes porque representam a mesma quantidade do inteiro, ou seja, a metade, né? A Bia dividiu dela em 2 partes, mas pintou a metade. A Lúcia, perdão. A Bia dividiu em 6 partes, mas pintou a metade. E o Juca dividiu em 4 partes e pintou a metade. Então, os três pintaram a metade do quadrado. Só o que mudou aqui foi os valores, né? A quantidade de partes que eles dividiram. Mas os três representam a metade. Beleza? Então, 1/2, 2/4 e 3/6 são frações equivalentes, frações iguais. Juca dividiu seu quadrado em 4 partes iguais e pintou duas partes, obtendo assim a fração 2/4. Observe que a parte pintada por Juca corresponde à mesma área da figura pintada por Lúcia, ou seja, 1/2 e 2/4, né? 1/2 e 2/4, metade, metade. São frações equivalentes. Aqui na página seguinte, na página 113, continuando, Bia dividiu o quadrado em 6 partes iguais e pintou 3 partes, obtendo assim a fração 3/6. Observe que a parte pintada por Bia corresponde à mesma área da figura pintada por Lúcia, né? Ou seja, que é a metade também. Então, 1/2 e 3/6 são frações equivalentes, né? São frações iguais, semelhantes, porém com valores diferentes. Desse modo, podemos afirmar que 1/2 é igual a 2/4 e é igual a 3/6, né? Tem denominadores e numeradores diferentes, mas representam a mesma quantidade, ou seja, a metade. Frações equivalentes são frações escritas com números diferentes, porém representam a mesma parte do inteiro, né? Foi o que eu falei. Beleza? Ó, temos aqui 3 figuras. Nessa primeira figura tem 5 quadrados. Tem 5, ó, a figura está dividida em 5 partes e 3 está pintada. Então a fração que representa ela é 3/5. Nessa segunda figura está dividida em 10 partes iguais e 6 partes delas estão pintadas. E na última figura aqui está dividida em 20 partes e 12 estão pintadas. Elas são frações equivalentes, certo? Todas elas representam a mesma quantidade do inteiro, porém com números e partes, né, diferentes. Beleza? Acompanha aqui, ó. 3/5 é igual 6 décimos. Por quê? 3/5 é igual a 6 décimos. Porque se eu multiplicar 3 e 5 por 2, ó, se eu multiplicar 3 e 5, numerador e denominador, pelo mesmo número, eu vou encontrar 3 vezes 2, 6, 5 vezes 2, 10. Então, essa fração aqui é equivalente dessa, certo? Então, para encontrar uma fração equivalente de outra, eu posso multiplicar tanto o numerador como o denominador por um mesmo número,
2, 3, 4, o que você quiser, certo? E 6 décimos é equivalente a 12 vinteavos. Por quê? Porque se eu multiplicar 6 e 10 por 2, ó, os 2 por 2, vai dar o quê? 6 vezes 2, 12. 10 vezes 2, 20. Então, também é equivalente. E essa fração aqui, 3 quintos, é equivalente a 12 vinteavos também. Por quê? Porque se eu multiplicar 3 vezes 4, vai dar o quê? 12. Se eu multiplicar 5 vezes 4, vai dar o quê? 20. Certo? Então, essas três frações são ou não são equivalentes? São equivalentes. Beleza? Note que os numeradores e denominadores foram multiplicados por um mesmo número para obter uma fração equivalente. Certo? Foi o que eu falei. Para encontrar uma fração equivalente de uma dada fração, multiplica numerador e denominador por um mesmo número. Beleza? Tem aqui a fração 4 sétimos, né, que foi multiplicado por 2 em cima, 2 embaixo. 4 vezes 2, 8. 7 vezes 2, 14. Encontramos 8 14avos, que é equivalente a 4 sétimos. Certo? Se eu continuar multiplicando por 2, eu vou encontrar uma fração equivalente sempre. Ó, certo? Ou eu posso multiplicar 4 sétimos por 2, depois por 3, por 4. Vou encontrar as frações equivalentes também da mesma forma. Ok, galera. Essa foi a nossa revisão de hoje, né? Bem curta. Próxima aula entraremos com a revisão do próximo conteúdo, tá? Que é simplificação de frações. Beleza? Espero que tenham gostado da revisão. Tenham uma boa aula e até a próxima. Tchau, tchau.